sei que vocês estão ansiosos para começar a ouvir o episódio, mas vocês sabem que nós estamos a tentar crescer e para isso só precisam de fazer uma coisa. É grátis, é fácil, basta clicarem aí no botãozinho para subscrever. Se quiserem podem ativar os alertas, isso também pode ser, obviamente, mas ajudem-nos a promover o canal do YouTube. É uma forma que nos vai ajudar a crescer no futuro e, tal como eu disse, é grátis e é fácil. Não dá milhões, mas ajuda-nos. Malta, bora lá, vamos ouvir o episódio. Antes de continuarmos, fazer só aqui rapidamente menção às marcas que apoiam aqui o Pacesetters. Por um lado, temos a Snoop, marca de DJs e não só de nutrição desportiva. Um, Temos uma parceria com eles e se tiverem interesse em obter algum desconto, entrem em contacto connosco e nós teremos todo o gosto em vos encaminhar. Como referi, Jais recentemente também lançaram um isotónico, portanto, têm aqui uma excelente opção para a vossa nutrição desportiva. Por outro lado, temos também o apoio da marca Pace Beer, uma cerveja que é desenhada e orientada para atletas, uma cerveja sem álcool, com a adição também de alguns eletrólitos que estão orientados à performance. Com a Pace Beer temos um código de desconto Pace Setters 10, Pace Setters 10, onde poderão fazer a vossa encomenda e obter 10% de desconto. Apoiem estas marcas, estão a apoiar marcas portuguesas e, por consequência, também estão aqui a apoiar o nosso projeto. Obrigado e vamos continuar. Até lá. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do Pacesetters. Hoje temos um convidado especial, algo um bocadinho fora da caixa, pelo menos para nós. Estamos aqui habituados a falar com atletas, treinadores, nutricionistas que também vão ter assim aqui um bocadinho ao nosso meio, mas um psicólogo desportivo é algo com quem nós nunca falámos. Portanto, desde já, bem-vindo Josué, obrigado por teres aceito o nosso convite. Olá, bom dia. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui a poder falar convosco neste vosso podcast. Epá, o José já está aqui a descortinar a coisa. Nós teríamos sempre o episódio à noite e ele já está a dizer bom dia. Como se não desse para ver que era dia, não é? E tu, Luís, como é que estás? Não sei. É a resposta. Não sabes, já sei o que é que estás a falar, não é? Quando este episódio sair, à partida já sei, mas sem entrar aqui ainda em grandes detalhes, porque ainda não se sabe bem. Há aqui possibilidade de lesão, talvez não. Aqui fazer aqui um ou outro exame rápido para perceber o que é que potencialmente está aqui, mas até lá, felizmente ainda dá para correr, mas sem grande intensidade para pronto, até se perceber o que é que está aqui. Pronto, é isso. Aqui o efeito secundário é que à partida vou abdicar aqui da São Silvestre, queria fazer só por precaução. Prefiro aqui pecar por excesso de zelo do que arranjar aqui outra brincadeira pior. Mas é isso. Como digo, ainda à partida ainda vai dando para fazer umas corridinhas, por isso podia ser pior, vamos ver. Aguardem pelos próximos episódios para ver o que é que sai daqui, porque eu também ainda não sei. A malta neste momento está tipo, São Silvestre, qual das 40 ou 50 que existem? São Silvestre do Seixal, malta, era essa ecologia. Mas pronto, é ter juízo e vais ver do teu lado, que isso vai ao ar. Do teu lado a coisa está sem caminhar. Eu vou mantendo o juízo, não tenho mais nada para fazer neste momento. Uns dias dói mais, outros dias dói menos. Olha. Parece obrigado por acaso àqueles aleijados. Tenho uma situação interessante para partilhar com todos. Hoje fui treinar e um daqueles famosos treinos, zona 1, zona 2, de uma horinha, e os meus batimentos cardíacos estavam nos píncaros mesmo. Parecia que estava a fazer quase uma prova, embora eu percebia que estava em esforço, não percebia que estava num esforço desmesurado, mas a certa altura estava a 160, que fazia uma pequena subida e ia quase aos 170, eu não sabia o que é que estava ali a passar. É que a minha cabeça pensou. Ontem fui dar sangue e muito provavelmente falhei aqui em alguma coisa a nível de hidratação. Se calhar não tomei tanta... eu estou habituado a dar sangue,
isto nunca me lembro de ter afetado assim o treino do dia a seguir, mas provavelmente falhei a hidratação ontem, portanto, malta, tenham muita atenção a isso, por muito mais estejam habituados e por muito mais que seja apenas mais uma dádiva ou mesmo um tratamento médico qualquer que já estejam habituados, tomem atenção às indicações, mesmo que seja tão simples como bebe água, bebe água, bebe água. E é verdade, são, penso eu, 400 mililitros, qualquer coisa que nos saem do corpo, portanto, é bom. A água acaba por... num espaço de dias, esses 400 mililitros são completamente repostos. Vamos então à nossa conversa. Josué, a introdução está feita. Nós já dissemos quem tu és, mas gostaríamos de saber, principalmente, agora, para início de conversa, quais foram aqui as tuas motivações e o que é que te levou a ter este percurso como psicólogo desportivo? Acho que antes de entrar na psicologia, acho que vem já muito cedo, muito de trás. Eu sempre fui bastante apaixonado pelo desporto, quer seja como praticante, como público que vê e consome desporto. Os desportos que eu, por exemplo, pratiquei foi principalmente a níveis mais competitivos, foram desde pequeno futebol e natação. Okay? Foi assim os desportos que eu cheguei a competir a níveis um bocado mais elevados. Depois eventualmente também experimentei uns tempos a jogar vôlei, mas mais em contexto de desporto escolar. Mais tarde estive um ano também de futebol americano, mas foi principalmente aqui o futebol e a natação. E era algo que eu sempre gostava. Acho que muitas pessoas ainda têm aquele sonho de criança de ser atleta de competição no futuro, não é? E eventualmente comecei, o nível de exigência começou aqui a subir no desporto. Posso dizer que eu tinha capacidades na minha altura no desporto. Cheguei a competir em provas de natação, ganhar medalhas. No futebol cheguei a capitão de equipa. Portanto, as coisas correram mais ou menos bem, não é? Dentro daquilo que se pode dizer. E, eventualmente o nível começou a ascender e eu agora tenho a capacidade de olhar para trás e ver de outra forma, não é? Mas na altura, quando essa exigência subiu, eu comecei a, se calhar, retrair, a esconder-me e fui desistindo pouco a pouco dos desportos. Comecei por desistir da natação e depois mais tarde desisti do futebol, e agora olho para trás e vejo que lá está, desisti um pouco, se calhar não pela minha ausência de capacidades técnicas ou qualidade, mas mais por ausência de capacidade psicológica de lidar com essas exigências que o desporto trazia e que na altura eu nem sequer sabia o que eram capacidades psicológicas, o que era estar a passar, se calhar por não saber lidar com determinadas coisas. Por falta dessa consciência minha, nem sequer sabia, por exemplo, pedir ajuda, porque não sabia que estava a passar por isso, e então a única ferramenta que, digamos, que eu tinha para lidar com a situação na altura foi desistir. E foi algo que depois, lá está, fiz o mesmo nos desportos que eu vinha praticar. Foi um bocado este padrão que eu fui seguindo, que eu fui aprendendo um pouco. E portanto, o desporto nessa altura saiu um bocado ou mais competitivo, saiu um bocado do panorama, e eventualmente quando estava a entrar nos estudos também segui esta outra minha paixão para além do desporto, que era a psicologia. Sempre foi algo que eu gostava muito de estudar, de compreender um pouco melhor o comportamento humano, e portanto tirei a minha licenciatura em psicologia, tirei mestrado em psicologia da saúde, e durante os meus anos de formação foi surgindo aqui uma questão que era: ok, se eu tivesse este conhecimento, se eu tivesse tido este know-how que eu agora tenho, na minha altura, será que seria diferente? Não posso voltar atrás para conseguir responder a isso, não é? Os se's ficaram lá. Mas então foi ganhando significado aqui, ok, eu não posso mudar a minha história, mas se calhar com o conhecimento e com a experiência que eu tive, posso mudar ainda a história de outras pessoas que estão a passar pelo mesmo que eu passei, ou estão a passar por desafios diferentes também dentro do desporto, e por isso
daí nasceu aqui esta minha vontade de trabalhar com este público, com estes contextos, para que a única ferramenta que as pessoas tenham não seja a de desistir, a que se for para desistir é por escolha realmente própria, por faz sentido naquela altura, se for para continuar, que seja para continuar da melhor forma, para atingir os objetivos que pretendem, quer seja a nível amador, quer seja a nível profissional, que se consigam sentir bem no processo para chegar onde querem chegar, e poder permitir isso, e que a capacidade psicológica do atleta não limite nunca, mas sim potencie sempre a sua capacidade física. Acho que foi essa a minha grande motivação. Ok. Sim, e se calhar podemos já tentar entrar aqui um bocadinho neste mundo do alto rendimento e do impacto deste aconselhamento psicológico que tem vindo a haver. Mas antes de entrar aqui já em exemplos mais ou menos concretos, acho que seria interessante falar se calhar um bocadinho na evolução que esta valência, não é, do alto rendimento tem tido a ter, porque eu diria se calhar há 20, 30 anos um acompanhamento psicológico no alto rendimento devia ser praticamente inexistente, para não dizer se calhar totalmente. Como é que tens visto esta, e creio que nestes últimos anos tem crescido a ritmo galopante, como é que tens visto e tens feito parte também, não é, desta evolução novamente desta valência do alto rendimento ao longo dos anos, e também este pormenor de há muitos anos, digamos que na época dourada do atletismo em Portugal não existir por completo. Sim, é algo que, por exemplo, falando hoje em dia com atletas que já se retiraram do desporto, por exemplo, ou veteranos, se calhar muitas vezes recebo estes comentários de se eu soubesse, ou se eu tivesse tido este tipo de acompanhamento na minha altura, não é? De facto, é algo que não era tão presente há 20, 30 anos atrás. Acho que felizmente tem havido aqui, como estavas a dizer, Luís, uma direção ascendente da integração deste trabalho, desta componente psicológica no que é o bolo que faz um atleta como um todo, não é? E acho que faz todo o sentido, e podemos ver mesmo, não só a nível individual, mas mesmo federações incluírem estes profissionais, clubes cada vez mais também, às vezes também motivados, por exemplo, pela obrigatoriedade de terem um certo profissional desta área para terem um certo nível de certificação, não é? Vê-se a integração do profissional, ainda há muito trabalho para fazer nessa área, em algumas modalidades, da aceitação e da valorização do papel que um psicólogo pode ter no contexto desportivo, porque é algo acho que muito importante no alto rendimento, e que agora vemos, não só, lá está, acho que a valorização também vem muito no alto rendimento atualmente, felizmente com a evolução mesmo da ciência em termos da performance física e técnica, conseguimos estudar as coisas tão ao pormenor, tão ao detalhe, não é? Há tão também mais disseminação de informação, há sempre muito mais conhecimento disponível, e a parte deste conhecimento psicológico também vai sendo muito mais projetada para as pessoas, vai estando cada vez mais presente, e também as pessoas acabam por fazer aqui um bocado o uso deste recurso, que eu acho que é importantíssimo no alto rendimento, porque acho que qualquer que seja o desporto, quando nós vamos para o alto rendimento, houve já várias fases de triagem, não é, para chegarmos até lá. Quer seja desde que começámos em pequenino, gostámos do desporto, não gostámos, depois estamos na formação, passamos a formação para a competição, se calhar estamos nas equipas B ou nos grupos B e passamos para a equipa principal ou para o grupo principal, depois para a alta ambição, para a elite, não é? Todas estas fases vão-se perdendo atletas que não quiseram continuar ou não conseguiram aguentar, e vão ficando apenas aqui os melhores dos melhores, ou os que conseguem chegar até este ponto. Ou seja, naturalmente vai havendo uma triagem, pelo que
quando chegamos ao nível elite de qualquer que seja a modalidade, talento ali, qualidade não falta. Não é? É inevitável, as pessoas que estão lá são os melhores das melhores. E por isso eu acho que muitas vezes o que distingue na alta competição as pessoas que são boas das melhores ou os melhores do melhor, muitas vezes não é propriamente a qualidade ou o talento, se calhar às vezes é esta capacidade e a sua componente mental que vai permitir de facto fazer estas percentagens de diferenças que, quando estamos a falar de alto rendimento, 1%, 2% é muito, não é? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Claro. Naturalmente há aqueles dentro da baixa população do alto rendimento, há o 1% que também naturalmente tem um grande destaque e se diferenciam bastante pelo seu potencial, pelas suas capacidades, seja técnicas, táticas, o que seja. Mas depois todos os outros, acho que a capacidade psicológica muitas vezes é o que distingue e que separa aqui as pessoas no alto rendimento. Uhum. E sim, e ainda agora quando estavas a falar esse 1% dos atletas, lembrei-me do caso do... Eu não sei se ele tem algum tipo de acompanhamento ou não, mas quer dizer, ele agora não é campeão, que teve lesionado, mas o Jakob Ingebrigtsen, dos 1500 metros, é um atleta que aparenta, quando chega à pista, ser psicologicamente muito forte. Ele em cada competição que vai, ele aparenta estar com a mentalidade: eu sou o melhor e hoje é para ganhar. Tanto que às vezes, até a meu ver, às vezes leva a algumas estratégias algo esquisitas durante a prova e acaba por lhe correr mal. Já se deu tiro pela culatra também, não é? Mas, e outro exemplo é o velocista dos 100 metros dos Estados Unidos, que eu agora estou-me a esquecer do nome. Dos 100 metros. O Noah Wiles. Exatamente. É 200, mas ele anda a arriscar no 100. Mas é muito giro que depois, se formos ver, e por isso é que eu ia dizer que as aparências por vezes iludem, o Noah Wiles, nestes documentários que foram saídos, ele por vezes parece que tremia um bocado quando os holofotes não estavam em cima deles, e o próprio Jakob teve lesionado agora durante vários meses, e acho que ainda não está a 100%, e nos vídeos que eles têm feito para o YouTube, vê-se que ele aparenta, não, isto é lidar com isto, fazer outro cross-training, mas depois, por vezes, abre-se ali uma porta e vê-se que realmente, aquilo é... Há ali muitas questões por trás. Pronto, e com isto não queria fazer pergunta nenhuma, mas só fazer esta observação que mesmo este pessoal que aparenta... quando os holofotes do mundo está tudo virado para eles, serem completamente blindados, mesmo esse pessoal, pronto, treme de vez em quando, não é? Claro, e achei isso muito interessante. Sem dúvida, sem dúvida. Mas lá está, mesmo alta competição ou não, ao fim do dia somos todos humanos e todos estamos tímidos e todos lidamos aqui com o nosso nível onde nós estamos no desporto. E quando falamos aqui nestes níveis realmente de elevados, em que há muita também esta vertente que se coloca de exposição mediática, não é? Acaba por ser outra vertente que tem que se gerir. O que é que eu aparento para fora? Será que se eu consigo aparentar o que realmente é verdadeiro e que realmente sinto, ou acaba por ser um bocado às vezes um jogo também mental, não é? De estou a competir e tenho que aparentar face aos meus adversários estar de uma determinada forma, com uma determinada postura. Será que isso é real? Não, e isso depois também impacta o atleta, e é uma gestão por vezes complicada nestes níveis mais mediáticos. Mais altos, não é? E diz Vitor. E isso, é uma pergunta que pode estar ligada ou não estar, nem sequer tinha pensado nela, mas existe muito aquele estigma, e vemos isso a acontecer até com alguns, isto tipicamente até se diz mais no mundo do futebol, mas que há jogadores que às vezes que parece que andam perdidos, com grande potencial, mas meio perdidos, e que quando, por exemplo, casam e têm filhos, tipicamente assentam. Achas que isso existe aqui algum
para além do óbvio que é, sei lá, deixam sair ou coisa assim, ou ir à discoteca ou coisa assim, fazer coisas malucas na vida, achas que existe aqui algum shift mental cuja ajuda, que a estabilidade familiar os ajuda a desbloquear e a potencializar o que realmente eles já tinham dentro deles? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que nós, assim, nós somos animais sociais, não é? Nós vivemos em sociedade, vivemos em relação. Há estudos longitudinais de imensos anos que indicam que o maior indicador para a longevidade e para aqui cultivar o bem-estar da nossa longevidade enquanto seres humanos é as relações que conseguimos estabelecer e relações com significado que estabelecemos. Okay? Este papel social, de interação social, tem muito impacto aqui na nossa vida, no nosso bem-estar. E acho que quando nos sentimos assim, quando temos esta estabilidade por trás em casa, na família, que se calhar nos também permite, num mau momento, ter aqui algum apoio, alguma rede de suporte, num bom momento permite celebrarmos ainda mais e ter algum significado com quem partilhar, não é? Acho que é muito importante e não só no desporto, não é? Acho que todos nós no nosso trabalho, se calhar, se vamos um dia trabalhar e não estamos bem com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com a nossa família, se calhar também não estamos 100% ali no nosso jogo, não é? Que é o trabalho, ou no nosso treino, e acho que isso acontece connosco como acontece nos atletas de competição, igual. E aqui, e pegando na pergunta que o Vítor fez e na que eu ia fazer, acaba por ser aqui um contraponto interessante, porque aqui o nosso foco acaba por ser mais o atletismo, aqui neste contexto, mas eu ia dar aqui e introduzir aqui a questão que eu também sigo muito do desporto motorizado e onde também cada vez mais, pronto, se eu falar aqui da vertente de acompanhamento psicológico, onde eu diria que é preciso ter quase ali uma ausência de medo para um certo piloto fazer, por exemplo, uma curva a fundo a 300 km/h e confiar que o carro, que as 4 rodas ou 2 rodas não vão fugir, ou que tem ali uma capacidade mental que para travar 50 metros à frente, ou tem um acidente a 300 e tal km/h e aquilo parece que não registra. Se tiver ali outro carro ao lado pronto para circular, entram nesse. E isso, pronto, essa componente psicológica parece muito interessante. E depois pegando aqui no exemplo da família, que muita gente muitas vezes vê pilotos que são pais e parece que desaparece ali qualquer coisa e esse medo começa a ser visível. É aqui um bocadinho o oposto, mas pareceu-me aqui bastante pertinente nesta conversa, porque muitas vezes se vê pilotos que o casar não tanto, mas a partir do momento que são pais parece que desaparece ali aquele edge que outrora tinha. Sim, é um ponto interessante, acho. Eu acho que nestes exemplos, lá está, aqui os desportos motorizados, acho que todos os esportes têm algum risco, não é? Estamos a falar há bocado, Luís está a ver aqui a risco de lesão, não é? Há risco na corrida, como há risco no desporto motorizado, mas se calhar o risco no desporto motorizado associamos... Está mais presente, não é? Está mais presente, não é? E o próprio o risco que se calhar é um risco diferente, apesar de felizmente as questões de segurança também que estarem cada vez melhores nestes tipos de desportos, mas realmente eu acho que e quando falas aqui da família, nestes casos em que aparece, por exemplo, um filho, logicamente de repente aparece outro significado, outra motivação, outra pessoa na vida daquele atleta que vai mudar muitas perspectivas que ele tinha construído até esse momento, não é? Eu acho que muitas vezes, não só com o filho, mas também com o parceiro, eu acho que é super importante haver aqui um alinhamento da visão do atleta e da visão da família. Por exemplo, digamos que um atleta vai competir e tem
a namorada, a mulher, o namorado, o seu homem, que estão preocupados com todas as corridas. Será que e passam esta preocupação, mas uma preocupação não saudável, digamos, mas uma preocupação excessiva, e passam esta preocupação para o piloto, não é? O piloto vai sentir, se calhar, essa preocupação, se calhar, onde precisa de dar aquele 1% de arriscar numa curva onde vai a 300 a hora e tem que fazer uma travagem um segundo à frente ou um segundo atrás, se calhar vai ter esse impacto. E acho que conseguimos alinhar e todos os envolventes perceberem o risco que está associado, conseguimos aceitá-lo da melhor forma, ou seja qual for a forma de aceitação, mas estarem na mesma página. Acho que é muito importante para o piloto, lá está, este é o risco que eu quero tomar aqui, ok? Tenho pessoas alinhadas comigo, estou eu alinhado comigo e, portanto, vou agir de encontro a isso. E acho que nessas questões é uma modalidade individual, onde o apoio psicológico acho que é fundamental, mas é sempre muito algo, acho que também a ter em conta este coletivo, estas relações, este suporte social do atleta. Sim, porque isso vê-se pilotos que, por exemplo, gostam de ter lá na pista, no local, a família, outros que não gostam, e acredito que tenha muito a ver com isso, não é? Sem dúvida. Yeah. E pronto, e voltando agora aqui um bocadinho ao atletismo, e como estamos aqui a falar deste impacto na performance, e um dos exemplos, se calhar mais falados, se não o mais falado cá em Portugal e no nosso alto rendimento, sempre foi a questão do Fernando Mamed, que muita gente o considerava um melhor atleta que o Carlos Lopes, mas que naqueles dias que tinha que render, tremia sempre muito. Inclusive, eu recordo, agora não sei dizer quando e em que ano, mas alturas em que ele se apurou para finais, não sei se de campeonatos do mundo, e que por isso simplesmente não alinhou, nem sequer começou, não alinhou na linha de partida porque não estava capaz psicologicamente. Dizia que começava a sentir dores, que começava. Isso também é um ponto interessante que me lembrei agora, esta questão de começar a sentir dores, mas que nunca teve aquele arcabouço mental, à falta de melhor expressão, para brilhar e render o que ele realmente rendia. Pronto, não sei se tens aqui umas observações sobre este exemplo, e tentando extrapolar para um conceito mais geral de que tipo de apoio é que se pode hoje em dia oferecer aos atletas, que antes, como começámos inicialmente a falar, não existia todo, era absolutamente nulo este tipo de apoio. Mas só uma pequena adenda antes de passar a palavra ao José. Atenção que isto... Obviamente estamos só aqui a falar do alto rendimento. Já agora, a quem nos está a ouvir, não pensem que vamos só falar aqui de atletas de alto rendimento. Sim, já temos dar aqui um grande foco aos atletas amadores. Mas mesmo exatamente esta questão, eu já não tenho uma grande carreira no atletismo amador, entenda-se, mas já corro aqui, sei lá, há 15 anos ou coisa parecida. E o que não falta são atletas que eu vi que passaram por isto, Luís, que era, sempre treinaram, pronto, comparando comigo, sempre treinaram melhor do que eu, mais rápido do que eu, mais acompanhados do que eu, com potencial muito maior do que eu, mais novos do que eu, e a chegar aos dias da prova, ainda aos dias de hoje, a chegar às provas e a não render aquilo que devem. Isto porque têm sempre alguma desculpa, sempre alguma... vou ter que lhe chamar, se calhar, fraqueza mental, algum bloqueio ali que não os permite render o que rendem nos treinos, render em prova. Sim, e lá está. É tão presente no atleta amador como no atleta profissional. E temos estes exemplos mais, se calhar, pessoais que conseguimos ver de pessoas aqui no nível amador, não é? E muitas vezes o profissional acaba por ser mais mediático. Temos este exemplo que estava a falar do Fernando Mamed, Luís, temos exemplos em muitas modalidades destes casos em que nós vemos este atleta tinha tanto potencial e deu tudo a perder, ou acabou por desistir cedo, não é? E acho que aqui realmente, lá está, o potencial se calhar não foi totalmente explorado porque a parte e a componente psicológica não permitiu ir aí, não é? E
eu pergunto sempre isto, ou pergunto muitas vezes isto aos meus atletas, que é, e até aproveito e passo-vos aqui a pergunta, Vítor e Luís, que é que percentagem do vosso desporto é que vocês, ao do sucesso que têm no vosso desporto, que percentagem é que atribuem à parte mental e à parte física? Ui, É uma excelente pergunta. exatamente. E eu diria, e porque eu à frente queria dar aqui o meu exemplo numas questões, mas eu diria que se calhar, ia tirando aqui números assim um bocado para o ar, mas se calhar a parte física, se calhar 60% e psicológica 40%. Ok. Talvez arriscaria a dizer 50-50. Não estou a fazer, se calhar ao longo da conversa estes meus números podem mudar, mas pronto, tem uma alto impacto e depois mais à Sim. frente posso dar aqui uns exemplos que talvez sejam interessantes. Pá, os números que me vieram logo, no meu caso, à minha cabeça foi mesmo 50-50, 50-50. Pá, porque, lá está, não sou nenhum portento físico, nem nada que se pareça, mas a resiliência mental que apresento nos últimos 10, 15 anos tem-me permitido evoluir e manter-me neste desporto quando nada o previa mesmo. Claro, Não só, perfeito. desculpe interromper-vos, e Vítor, não só no desporto, mas também, quer tu agora durante mais tempo, quer eu, durante fases em que não se pode correr, essa resiliência também Claro. é de sobremaneira importante. Ótimo, e lá está, temos aqui, vocês são dois, deram aqui dois números diferentes e eu pergunto isto não à procura de uma resposta correta, eu acredito que não haja uma resposta correta, e quando eu pergunto, os números também diferem muito, não é? Há sempre 50-50, 60-40, 70-30, 80-20, os números diferem sempre, mas a verdade é que as pessoas atribuem sempre uma porcentagem ao lado mental no seu desporto. E eu faço uma nova pergunta que é, ok, então quanto tempo por semana tu dedicas a esta porcentagem que disseste que é mental? Porque se calhar, ok, todos os dias treinamos. Às vezes, se falamos até níveis amadores, mas também nível profissional, treinos bidiários, alimentação super regrada, temos o descanso também, temos aquelas horas de deitar, aquelas horas de acordar, abdicamos se calhar de outras coisas sociais, o que seja, para podermos estar prontos fisicamente para treinar, para a prova, o que seja. Ou seja, se dissermos, por exemplo, lá está, vamos até dizer um 70% é físico e 30% é mental, um atleta está a trabalhar os 70% do seu desporto, mas está a deixar 30% na mesa porque não está propriamente a atribuir nenhuma preparação ao lado mental. E quando eu pergunto quanto tempo por semana é que passas a dedicas ao lado mental, as respostas muito mais vezes chegam à mesma, que é zero. Sim, acho que é o nosso caso, pelo menos é o meu. Sim. E aqui vemos muito também, lá está, o impacto que às vezes, quando estamos a falar de o potencial, não é? Se calhar treinamos os 70%, os 60% do nosso potencial e não preparamos a outra porcentagem para acompanhar aqui o potencial físico, e vai muito em contra aquilo que eu disse no início. Acho que o meu objetivo e o objetivo da minha equipa enquanto acompanhamos atletas é que a parte mental não limite nunca a parte física, mas sim capacite e potencie o potencial físico do atleta. Sim, muito, muito interessante. É quase aqui Sem dúvida. um abre-olhos, não é? Aqui de todo esse potencial. E se calhar isto é uma excelente deixa aqui para abraçarmos aqui os outros tópicos mais relacionados com atletas amadores. Mas antes disso, só aqui um pequeno detalhe que me lembrei há um pouco quando estávamos a falar de outra questão. E o Samuel Barata, que acho que já fizeste também algum conteúdo com ele. Eu lembro-me de referir, e era sobre esta questão de chegar ao dia de prova e ir com aquela confiança de eu valho o mesmo que eles. Ele referiu isso várias vezes, ele já fez aqui dois episódios connosco,
que quando ele ia sempre para as provas meio, entre aspas, acanhado, okay? Nas maratonas há aqui pessoal que rende muito, e ele quando começou a fazer os estágios no Quénia e noutros sítios e começou a ver que ele estava a treinar no mesmo sítio que aquele pessoal que ele via na linha de partida, e começou a perceber, não, ok, eu treino o mesmo ou mais que eles, eu aqui estou a render o mesmo ou mais que eles, eu no dia de prova eu estou com o mesmo nível ou com um nível melhor que eles, e isso desbloqueou-lhe ali algo, e viu-se o salto que ele deu, desbloqueou-lhe ali algo que não foi físico, ele estava a treinar o mesmo que treinava, obviamente vai-se afinando o treino, mas aquela capacidade mental de chegar ao dia de prova e ir com confiança, ok, pode correr mal a qualquer um de nós, não é? Mas pelo menos vai com uma disponibilidade muito, muito maior, e foi o que se viu nestes últimos anos, o salto que ele deu, não sendo já um atleta propriamente novo, e mesmo assim deu um salto brutal, e achei muito interessante. Pronto, foi aqui um desbloqueio que não foi físico, mas foi aqui um desbloqueio mental que lhe abriu aqui outras portas. Sem dúvida. Sem dúvida. Ele por acaso também referiu essa questão quando corri e falei com ele, que acho que é muito interessante, porque lá está, vamos imaginar, pegar em dois atletas que têm exatamente o mesmo treino, a mesma preparação, o mesmo nível, não é? E um atleta consegue se ver dessa forma e consegue ver o seu potencial, a sua capacidade física dessa forma, e outro atleta se calhar vê-se como estando inferior, como achando que não está preparado da mesma maneira, não é? Eu digo e acredito muito que quando eu me vejo ao espelho, vou ali ao espelho da minha casa de banho, eu vejo uma pessoa, vejo uma imagem construída em mim, mas provavelmente tu, Luís, tu, Vítor, veem uma que eu nunca vou conseguir ver, que é diferente da minha, não é? E esta imagem que nós construímos, fruto das nossas experiências, fruto dos significados que vamos dando às coisas que nos acontecem na vida, por vezes pode estar muito afastada da realidade ou pode estar mais próxima da realidade. E se calhar esta situação que mencionaste aqui do Samuel foi algo que realmente permitiu desbloquear. Espera lá, eu faço exatamente o mesmo número de treinos, o mesmo ritmo, os mesmos níveis de que estes atletas que eu olho e que são os tops dos tops, mas eu não me considero isso. Vamos dizer que era assim o pensamento dele, não é? Porquê? Se eu treino exatamente ao mesmo, e se calhar, ok, começa a ver a minha imagem ao espelho de uma forma diferente. Como tu disseste, o potencial dele, a preparação física, obviamente vamos evoluindo, mas não mudou de um dia para o outro drasticamente, não é? Mudou a forma como ele percebia essa componente e capacidade dele de performance. Sem dúvida. E antes de continuar, só aqui um pequeno à parte, tu referiste, também correste com ele. É um banho de água fria, não é? Eu já corri com ele, eu já ia ali a 160, 170 batimentos, ele parece que estava sentado num café sem acusar nada. Ele, como estava em contexto de passadeira, ele disse que não quis meter muito alto o ritmo para não se notar muita diferença. A verdade é que ele estava a um ritmo mais alto que eu e super confortável. Eu estava ali a falar e a correr já num ritmo para mim desafiante, e ele depois acabou por fazer o treino dele a seguir a 19 na passeira. Ok, não sabia que a passeira tinha estes números. Aí é que se vê as diferenças, não é nos tempos de prova. Pronto, e passando agora aqui definitivamente para a questão dos atletas amadores, temos aqui uns pequenos tópicos que gostávamos de picar, mas assim uma pergunta mais geral de início é tentar perceber qual é aqui as diferenças chave num apoio psicológico orientado à alta performance, que, convenhamos, é o trabalho deles, não é? Está ali muito em jogo, mas acredito num atleta amador que faça isto de maneira muito recreativa, ou por exemplo, como eu ou o Vítor, que acaba por ser aqui, acho que falo pelos dois, uma parte bastante integrante do nosso dia-a-dia, das nossas vidas. Não deixamos de ser amadores, não é? Se deixarmos de correr, a família, a nossa vida continua lá. Mas acredito que também tenha um impacto bastante importante nos amadores, certo? Claro, sim, claro. E já agora, desculpa, só ainda, se calhar ainda uma pergunta
pré-resposta ao do Luís, o quanto já és neste momento procurado até por atletas amadores sem ser por atletas profissionais? Bastante. Temos muita procura de atletas ainda na adolescência, ou menos que isso até, como crianças, e os pais procuram-nos para estabelecer aqui este apoio, porque eu acho que é tão ou mais às vezes importante aqui o apoio do amador como no alto rendimento aqui, até porque como mencionaste, Luís, acho que tocaste num ponto que é fulcral, que é, como disseste, no alto rendimento acaba já é o trabalho deles, não é? E por isso, às vezes, para o amador até é mais difícil conseguir manter os treinos, a preparação, tudo mais, porque como tu disseste, se amanhã paras de correr, a tua vida se calhar em nada muda, a não ser de deixares de correr, deixares de fazer uma coisa que tu gostavas, não é? Mas se calhar o resto continua e se calhar também muda não estarmos lesionados. Mas o que é que isso depois acaba por fazer? Traz aqui outras dificuldades de gerir este ritmo do desporto, de chamado competição, não é? Mesmo em amadores que competem nas suas corridas. E, por exemplo, eu tive agora o mês de novembro, todos os dias a correr, falar de saúde mental e do lado mental do desporto com atletas profissionais, com profissionais também do desporto, e algo muito interessante que acabou por muitas vezes vir a tema eu acabo por fazer uma pergunta um bocado também mais para o público, de pessoas não profissionais que assistem, que era, muitos mencionavam que a parte mais difícil às vezes era a preparação, de todos os dias ter que fazer o mesmo treino, pronto, a preparação toda de às vezes meses, anos até um certo prova, um certo objetivo, que era a parte mais dura. E então às vezes eu colocava aqui a pergunta de como é que se mantém a disciplina de, nestes momentos, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, continuar assim, a motivação. E o engraçado é que quando estamos nestes níveis, esta questão de não estou motivado, hoje não vou, amanhã vou, se calhar não vou hoje para ir amanhã, isto nem é uma negociação que lhes passe na cabeça, porque acaba por ser, se calhar, também, como estávamos a dizer, o trabalho deles, não é? Mas eu acho que, e podemos argumentar que, ok, eles fazem o trabalho deles, se eu se calhar fosse o meu trabalho, eu também faria todos os dias, não é? Como é que eu faço não sendo o meu trabalho? Como é que eu faço não dependendo de fazer isto? E acho que, para já, há muitas modalidades em que, mesmo sendo o trabalho, se calhar a modalidade não tem um retorno financeiro suficiente e a pessoa também tem o trabalho deles. E acaba por ser... Só à parte rápido no atletismo e no atletismo é quase sempre o caso. É quase sempre o caso, não é? E, portanto, colocando esta parte do... É o nosso trabalho, sim, mas é um dos, não é? É um dos. Portanto, acaba por ser uma obrigação às vezes imposta, autoimposta, não é? E acho que mesmo a questão de ser o trabalho e haver ou não o retorno financeiro adequado associado, acho que é a própria identificação do atleta ou seja, a identidade de ser atleta, porque neste alto rendimento, lá está, eu falo com pessoas, falei, por exemplo, agora está-me a vir o exemplo do ciclista, o Miguel Salgueiro. Ele falou e tocou aqui em algo que é muito interessante, que é nas provas e quando estamos naqueles momentos em que só nos apetece parar, apetece abrandar, isso não só se faz porque todos os dias até lá, nas pequenas coisas como acordei, está a chover, vou treinar, não posso comer isto, vou comer assim. Isto, lá está, faz parte da identidade de ser atleta, e quando a pessoa consegue identificar-se com isto de eu sou atleta, eu faço este estilo de vida, faço estas escolhas, o não treinar,
comer isto que não, se calhar, era o adequado, não fazer este tempo de sono ou descanso, é mais difícil não fazer o certo do que fazer o certo. E eu acho que isto pode ser, este sentimento de identidade com o ser atleta e viver este estilo de vida de ser atleta, pode-se trazer daquilo que se calhar vemos que achamos que é fácil no alto rendimento, que não é. Mas para os atletas amadores não precisa de estar associado a uma remuneração, não precisa estar associado a eu sou profissional disto, mas eu posso, mesmo sendo amador, ter esta identidade, porque lá está, quando assumimos isso, é mais difícil eu hoje não ir treinar, porque vai contra aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, do que eu ir treinar. Por muito que não nos apeteça e começamos a ver que, ok, a motivação, que acho que às vezes é muito subestimada, não está lá, mas eu vou na mesma, porque não vai influenciar, porque eu tenho que ir. Começamos a ver quase como que, lá está, se eu tenho um trabalho, se eu trabalho ali numa empresa, segunda-feira às 9 da manhã tenho que lá estar. Eu não acordo e negocio. Será que vou hoje? Será que não vou? Será que vou só amanhã? Espera, será que vou deixar o trabalho hoje para amanhã? Eu não posso. É algo adquirido. E acho que quando há esta identidade, fica quase marcado também no calendário de segunda-feira. Hoje tenho treino às 6h30. Ok, não acontece, mas pronto, lá vou ter que ir, porque também tenho que ir para o trabalho, também tenho que ir buscar os meus filhos à escola, porque eles não vêm a pé, não é? E acho que é algo que passa a ser assumido um bocado desta forma e que pode ser muito bem trazido para os atletas amadores, e é algo que se trabalha muito também esta parte em consulta nos atletas amadores. Sim, eu ia só fazer um contraponto que às vezes até a própria... Nós estamos aqui sempre a assumir que os atletas profissionais vivem a vida disto. Alguns, não é? Como já dissemos, que nós não ganhamos a vida disto, portanto também podemos retirar um bocadinho essa pressão, mas às vezes os próprios custos que levam com lesões e a tratar lesões, isto é só uma adenda, não é para comentar, mas às vezes o facto, e tenho visto até por eu estar agora com um historial de lesão tão longo, tenho várias pessoas sempre a falar comigo e vejo que às vezes os próprios custos de tratar uma lesão deitam um atleta amador abaixo e portanto é mais outra perspectiva mental com um atleta amador tem que lidar. Não é mais uma vez, não é que um atleta profissional tem que lidar com isso, sim, mas sim. Esperemos que um atleta profissional em Portugal, mesmo sendo em Portugal, tenha uma rede de apoio para se conseguir tratar como deve ser. E tem outro peso para essa questão. Tem um peso diferente para o profissional. Claro. E pronto, Luís, só sim. também para... Porque isto que disseste agora, José, eu acho que me identifiquei completamente com isto que disseste da identidade de ser atleta. Obviamente, a um nível completamente medíocre, completamente amador, mas essa questão do treinar, porque sim, faz parte da rotina. E eu sempre, eu não corro há tanto tempo como o Vítor, se calhar 10 anos de maneira mais ou menos consistente. E eu acho que eu desde cedo senti isso um bocado, muitas vezes não apetece. E acho que isso é transversal a atletas amadores e a profissionais. Mas a questão de não treinar, eu acho que nem se põe em cima da mesa. E o que ecoou a 100% comigo foi essa questão de custa mais não treinar, por alguma razão. Até às vezes em lesões, e muitas vezes se vê que atletas a treinar com lesões, porque custa mais não treinar do que treinar com dor, posto assim de maneira simples. E eu acho que às vezes, e eu confesso, às vezes até é um bocado, se estou a falar com alguém que quer começar a correr ou assim e que ora vai correr, pois um dia não vai por uma razão ou por outra, isso para mim é quase difícil de compreender como é que isso acontece, porque
é o que está, pronto, é perfeitamente o que disseste. É ali parte de uma rotina, é quase acordar, digamos, lavar os dentes e correr. Não se põe em questão está a chover ou não. Se calhar o treino não vai sair tão bem, ou tem que se adaptar ao treino, ou o que quer que seja, não é? Mas a questão de não correr, eu acho que nem se pode, especialmente, e ainda outro dia tive essa conversa com o Vitor, depois de períodos de lesão mais longos, não interessa se está a chover, se está a trovoada, se está granizo quase, até foi a expressão que eu utilizei, porque finalmente podemos fazer aquilo que todos os dias estamos habituados a fazer, por isso nem se põe em cima da mesa a questão de não treinar. E eu agora, dando aqui um ou outro exemplo, no meu caso, porque aqui a questão, novamente, não só em amadores, mas também em profissionais, mas falando aqui de amadores, que a meu ver é interessante, não só esta consistência no treino, diria também a capacidade de sofrimento nos treinos e depois esta capacidade de render na prova, não é? E eu acho que nestas duas últimas, eu durante vários anos, e esta questão das provas até muito recentemente, sempre pequei muito. Eu não sei dizer o que é que desbloqueou isto, mas eu várias vezes, o próprio Vítor, o meu treinador, quer dizer, o nosso treinador, me dizia que eu ia de facto, meio a medo para as provas, ia sempre muito ali a palpar terreno, e honestamente não sei dizer o que é que se passou, se calhar foi maior confiança ao longo dos treinos, não sei dizer. Mas a verdade é que eu agora quase me consigo atirar de cabeça para a prova, às vezes com resultados que atiro-me com força demais e pode correr mal, mas também consegui desbloquear aqui alguma coisa que abriu aqui novamente novas possibilidades. E a questão dos treinos também, aquela capacidade de sofrimento em séries e assim, que muitas vezes conseguimos, e o que eu estou aqui a falar, novamente, realçar que não sou nada de especial, nem corro nada de especial, mas às vezes desbloquear ali aqueles ritmos que parece que outrora eram completamente proibitivos, também acho que aqui a componente psicológica também é essencial, certo? Sim, sem dúvida. Eu sou um forte crente de que acho muito difícil nós chegarmos ao nosso verdadeiro limite físico. Ou seja, fomos nesta prova, neste treino, que seja, fomos mesmo ao limite. Não dava para fazer nem mais um bocadinho, ou um esforço um bocado mais acima. Obviamente que hoje em dia, como estava a dizer no início, há muita evolução científica, há muita evolução que podemos fazer testes de esforço e ali temos medidas realmente que, ok, o nosso VO2 max, o nosso nível lactato, não é? Podemos ver tudo isto, mas quando estamos, por exemplo, estávamos a falar num treino de intervalos, de threshold, o que seja, eu acho que numa prova, esta capacidade de sofrer, o nosso nível de, se calhar, achamos, ok, é aqui, não consigo ir mais. Não é? Tenho que parar agora. Fui o tempo que conseguia. Como é que nós definimos? É porque nós acreditamos, não é? Mentalmente que é ali. Sim, a cabeça está-nos a dizer exato, para. A cabeça está-nos a dizer. Por isso é que eu acho que é difícil que o real nível ao limite físico às vezes é difícil atingir, porque antes disso atingimos o nosso limite mental. E esta capacidade de sofrer, esta resiliência, esta robustez mental é algo que lá está, conseguimos ir trabalhando para empurrar um bocadinho a agulha mais perto do limite real, o real físico. Se calhar eu tinha mais um bocadinho para dar aqui fisicamente, mas mentalmente parei. Acho que muitas vezes antes de chegarmos ao nosso limite físico, chegámos ao nosso limite mental em treinos e provas, eu acredito. Sim, eu andei muito como o lixado também, e o que ele está a passar agora eu já passei há algum, eu diria há 2, 3 anos. Foi quando também tive ali um desbloqueio mental qualquer, porque eu andei anos, sei lá, 5, 6, 7 anos em que andava na minha, eu não lhe vou chamar sweet spot porque isso faz platô, digamos ali. Pronto, o sweet spot é a zona, dizem que é a zona 3, não é? Pronto, se calhar era a zona 3 que eu andava, porque eu ia para uma prova, sabia que aquele ritmo era sofrível, mas confortável, e eu ia naquilo. Até que a uma certa altura
pá, vamos lá tentar aqui dar um estímulo mental e sair da zona de conforto. E a partir daí foi um game changer, como se costuma dizer em inglês. Falando aqui, isto é quase uma pergunta que mais um bocadinho a puxar aqui à experiência do Luís, mas também aqui é uma experiência que ele teve no passado, mas isto é adaptável à maratona ou a qualquer tipo de prova, ou se calhar até qualquer tipo de modalidade mais física. O que é que tu tens a dizer sobre aquelas dores que nós às vezes podemos considerar quase dores fantasma, ou que às vezes podem ser reais, que aparecem antes de uma prova e quando nós já... Obviamente isto pode não ser fantasma, e fartamos-nos ver isto com atletas profissionais, porque então numa prova como a maratona, em que a preparação são 3, 4, 5 meses e levamos o corpo tão ao limite, e naquela última semana, 2 semanas, já anda tudo sobre não é sobre agulhas, é sobre linhas, pronto. E aí na realidade pode disputar qualquer lesão, mas às vezes quando nós estamos a fazer e desculpem malta usar um termo em inglês, fazer um overthinking tão grande sobre a nossa condição física que nos começa a aparecer dores fantasma. Tu já lidaste assim com alguma questão assim que realmente o atleta leva isso tão ao limite que fica limitado por isso? Sem dúvida, sem dúvida. E posso dar exemplo não só destas dores fantasmas, que são muito reais, mas mesmo até de estou tão senti-me tão nervoso para a prova, tão ansioso para a prova, que uma semana antes não tenho, sinto-me sempre enjoado, não tenho apetite, antes da prova vomito, e isto por lá está, por esta forma como nós percepcionamos a prova, a nossa capacidade, a nossa preparação para a mesma. Puxando isto para outro exemplo e para depois voltar lá, por exemplo, um ataque de pânico, um ataque de ansiedade. Vamos dizer que uma pessoa que tem fobia de espaços fechados está num elevador e de repente acha que não está a conseguir respirar, está-se a sentir muito mal, vai desmaiar. O que é que acontece? A pessoa começa a respirar muito fundo, muito rápido, não é? Começa a ter menos oxigenação e eventualmente até pode acabar por desmaiar. E o que foram coisas, como dizemos, ou como se diz corriqueiramente, coisas da cabeça da pessoa, não é? Porque acaba por ser acreditar que naquele espaço fechado eu não consigo respirar, tem resultados muito reais, muito físicos. Eu desmaiei, eu não respirei tão bem. E trazendo isto novamente para o desporto, para estas lesões fantasma, para estas dores fantasma, a nossa percepção de dor, a nossa percepção às vezes também há bocado estávamos a falar do esforço e do aguentar o esforço, vai indicar-nos, vai muitas vezes ter aqui estes impactos físicos reais antes de uma prova que nos vão levar a sentir certas dores, porque se calhar estamos à procura destes sinais, por qualquer que sejam as razões. É difícil generalizar, mas lá está. Se eu estou muito preocupado, e se calhar eu costumo fazer sempre esta pergunta: que utilidade é que esta narrativa tem para ti? E se calhar para mim uma dor fantasma, eu estou com tanto medo do que é que pode ser o resultado desta prova, que aquela dor acaba por me ajudar, entre aspas, da pior maneira, mas ajudar a evitar ter que fazer aquela prova e evitar ter que lidar com a consequência de um possível mau resultado, por exemplo. Teve uma utilidade esta narrativa, esta dor tem uma utilidade para a pessoa naquele sentido. É um exemplo de vários que lá está, que nós podemos dar ao significado da nossa preparação, nossa prova. Acho que é muito dependente da nossa maneira de percepcionarmos o nosso self e o que acontece à nossa volta. Uhum. E essa questão das dores fantasma, muitas vezes, como tu referiste, podem não ser fantasma, não é? Exato. E como sabemos, Claro. por exemplo, pessoas que sofrem de ansiedade, há muitos sintomas de ansiedade que se manifestam de maneira física e mensurável, não é? Uhum. E acredito que o mesmo aqui, de uma maneira mais simples, mas que possa
possa acontecer. E também posso partilhar aqui um exemplo que aconteceu comigo na última maratona que fiz em Boston. A prova uma segunda e eu no sábado comecei aqui com sintomas numa perna ao ponto de estar a coxear. Estava inchado. Se foi alguma lesão aguda, se foi alguma questão psicológica, acho que nunca irei saber. Uma coisa que achei muito curiosa foi, como já mencionaste, e acho que alguém que já tenha corrido uma maratona ou uma prova assim do género, geralmente a noite antes é sempre mal dormido, ou nunca. Eu posso dizer porque eu cheguei ao ponto desta lesão, eu nem saber sequer se ia começar a prova, como aquilo estava. Então basicamente eu cheguei ali a um momento que eu acho que não tinha nada a perder. Tudo o que eu conseguisse fazer seria lucro, entre aspas. Eu posso dizer que nunca dormi uma noite tão bem dormida como esta. Eu fui-me deitar se calhar às 10 da noite ou às 9 e acordei com o despertador. Dormi bem. A prova em si, obviamente, acabou por correr bem, não foi o que eu queria, fiquei um pouco aquém dos meus objetivos de tempo, mas acho que até posso dizer que foi talvez a maratona mais bem sucedida, tendo em conta que eu 24 horas antes nem estava a pensar começá-la. Mas achei muito curioso esta questão de, acredito, como tenha tirado a pressão quase toda que tinha em mim, dormi bem. Acredito que isso até tenha ajudado aqui neste processo de tentar, de alguma maneira, mitigar a lesão. E acabou por correr bastante bem. Por isso, achei esse episódio bastante interessante. É muito E agora, interessante, sim. diz. Não, é mesmo muito interessante essa forma como essa mudança de se calhar passou de uma prova de tenho tudo para perder a este grande momento, não é para não tenho nada a perder, e como disseste, retirei a pressão, lá está, e é o significado que nós damos àquele evento, àquele acontecimento, e molda a forma como tu estavas Como disposto experienciamos. como experiencias esse evento. E agora, especificamente sobre a maratona, eu acho que isto é um bocadinho transversal a outras distâncias, mas a maratona, e hoje em dia há uma febre em torno desta distância. Muita gente diz, e pegando na pergunta que fizeste há pouco, aqui do impacto da psique e do físico, muita gente diz, e eu acho que partilho desta opinião, que é quase 50-50 entre o esforço físico e o esforço mental. E eu, por alguma razão, eu nos Gêmeos tenho duas grandes tatuagens, uma representa o coração e outra o cérebro, para fazer, depois de ter feito a minha primeira maratona, para fazer aqui esta distinção ou a importância das duas coisas. E o que diria especialmente nestas provas de fundo de longas distâncias, o quão importante é aqui a resiliência mental, porque se a prova correr bem, a partir dali, se calhar depois dos 30 km, a cabeça só pede para parar, não é? Mas acaba por haver aqui uma grande resiliência, que eu acho que se treina também, para aguentar esses pedidos constantes. Para. Claro. Acho que é como disseste no exemplo da maratona. Existem os tais muros, não é? Quando chegamos a estes 30 km ou aos 35, sejam, em que o corpo já se calhar tudo dói ou já nem sentimos das dores já serem tão constantes e tão presentes, e começa a ser quase que um jogo de negociação com a nossa cabeça. E é algo que, lá está, quem já correu uma maratona sabe, mas mesmo nem correndo uma maratona, até posso dar o meu exemplo, acho que não mencionei, eu também gosto de correr de forma muito amadora, não temos muito com capital letters aqui, nunca fiz maratona, já fiz meia maratona. E lá está, para o meu nível de preparação na altura para a meia maratona, também cheguei ali se calhar ao quilómetro 17 e foi só tipo, ok, estou a perceber o que é que as pessoas dizem, ou o que seja, não é? Eu ali era só eu e a minha cabeça, e lá está. Esta robustez, esta resiliência mental de conseguir não ceder a estas negociações que a nossa cabeça, que os nossos pensamentos vão nos introduzindo, acho que é algo que se treina no processo até lá, não é algo que... E
acho que até frisar aqui esta mensagem que muitos atletas, a maneira como eles abordam é: no dia da prova é que vai ser, eu vou estar completamente no ponto, vou quase guardar tudo para o dia da prova, e se formos a ver, se calhar, por exemplo, pergunto quantas provas num ano é que correm. Se calhar aqui três provas a puxar, 4, 5, se for se calhar mais. Eu, por exemplo, maratonas, escolho só fazer como é tão Sim. impactante fisicamente, mas Sim, também sim. mentalmente. Para mim, Sim. eu só faço uma por ano, por exemplo. Exato, pronto. Sim, Se pegarmos provas na minha não é na minha perspectiva, desculpa, no meu caso são 7, 8 provas. Pronto. Exato, 7, 8 provas em 365 dias. E se formos contar o número de treinos que fazemos, se calhar fazemos, não sei, se treinamos quase todos os dias, vamos dizer que fazemos 200 treinos. Provavelmente é mais, não é? Mas vamos dizer por baixo, vamos valorizar por baixo 200 treinos. 200 treinos no ano comparado com 7 provas. 7 provas, se calhar é 2% do tempo que passamos a correr no ano, não é? Sim. E vamos focar a nossa preparação, ao esforço, ao foco todo nestes 2% e vamos deixar os outros 98% de lado. E eu acho que é nos outros 98% que realmente, se eu dou provas a mim mesmo que em todos os treinos, todas as semanas, quando chegava ali àquele ponto em que não consigo mais, ou a minha coisa está a dizer não consigo mais, vamos abrandar ou vamos parar, se eu cedo, eu estou um bocado a treinar este comportamento, este padrão, para quando eu tiver estas dificuldades, estas negociações num momento mais difícil, eu vou responder da mesma forma. Estou a treinar para responder da forma que eu vou respondendo nos treinos. E depois chega o momento da prova, em que se calhar vamos dar ainda mais do que damos nos treinos, os nossos níveis de cognitivos para lidar com estes pensamentos não estão, ou já estão mais esgotados, debilitados, porque estamos a fazer um esforço se calhar maior. Vai ser nesse dia que de repente vamos dizer não, vamos dar o clique e vou mais. Muitas vezes, obviamente, que o contexto de prova permite-nos aqui enaltecer a nossa performance, sem dúvida. Mas nestas fases muito difíceis, eu acho que se não houver essa preparação antes, diariamente, semanalmente, nos treinos, e lá está, isto é algo que se trabalha muito depois em sessão, a forma como nós percepcionamos, a nossa percepção de dor, de esforço. É muito difícil ser só naquela prova que, ok, é hoje que vai dar o clique total em tudo e tudo se vai alinhar, e eu chego ao quilómetro 30 da maratona e digo que não, e que vou continuar e que vou ainda mais, não é? É difícil se não houve esse trabalho antes, eu acho. Lá está, é treinar. Treina-se a corrida, treina-se o reforço muscular, treina-se a nutrição e também se treina isso. E, por exemplo, um exemplo muito prático que eu gosto de fazer comigo é os treinos longos para a maratona. Muitos deles gosto de os fazer sozinho, já para treinar essa componente de eu no dia da prova não vou ter, ou à partida não vou ter ninguém a puxar por mim ou me acompanhar, tem que ser eu a dar ali aquele boost extra. E só antes de passar aqui para o outro tópico a seguir, esta questão da resiliência mental, a meu ver, e muitos outros aspectos aqui do atletismo, mas este em específico, eu acho que é uma coisa que se traduz depois muito bem para todas as outras valências do dia a dia, não é? Seja no trabalho, seja na vida familiar. Eu acho que falo por mim, o Vitor. Aliás, nós mesmo aqui no podcast já falámos disto. Eu já dou uma opinião fraturante, sim. Pronto, se me passa já a palavra. Um exemplo que eu estou a ter, isto parece brincadeira, mas é muito real. Eu fui pai em 2023 e fui agora pai novamente no início de 2025. Felizmente, a minha filha 2025 não me dá grande trabalho, mas a resiliência que eu tenho que ter para aturar o meu miúdo que neste momento está a caminho dos 3 anos, se eu não tivesse a paciência que tenho e que a resiliência que a corrida me transmite, e não estou a brincar, é verdade, é o desporto que me transmite isto, não é uma coisa que veio de mim e que nasceu comigo, não, foi uma coisa que eu construí
ao longo da minha vida desportiva e que só começou por volta dos 20, 21 anos, ok? Tornou mesmo outra pessoa. A sério, o meu filho às vezes é de levar, é de pôr os cabelos em pé. Não vou estar a dar exemplos concretos porque toda a gente tem os seus, mas ele sempre foi um inferno. Quando nasceu era um inferno, nos primeiros 6 meses foi um inferno mesmo, mas aí era um recém-nascido, o que é que se há de fazer? Mas neste momento ainda continua a ser uma criança muito birrenta. Estamos a rezar que a adolescência dos 3 anos acabe brevemente, mas está difícil. E a verdade é que se eu não fosse o lado do casal que tem essa resiliência e essa calma, às vezes em lidar com ele e que ele está a chorar, berrenho e a gritar e eu estou ali quieto, calma, pronto, isto vai passar, as coisas corriam muito para o torto. E portanto, sim, o desporto dá-nos resiliência a nível profissional, mental, familiar, mas em pequenas coisas é tão importante e está-se a tornar, e eu vejo todos os dias, e mesmo antes de ter filhos já notava, mesmo a nível profissional, e até em situações familiares, mas neste momento, ainda bem que corro e ainda bem que tenho esta resiliência mental, porque senão iria ser um mau exemplo como pai, que pegava nesta e se calhar açoitava o meu filho, desculpem a palavra, mas nunca vou fazer isso, nem quero fazer isso, nem passa isso tal coisa pela cabeça. Lá está, porque tenho uma paciência mental e que acho que ele próprio deve agradecer, porque a certa altura ele acalma-se sempre, pronto. E desculpem dar este exemplo, mas é a verdade. Não, é muito interessante esta transversalidade que vocês trouxeram aqui das valências que o desporto nos dão para a nossa vida pessoal. E, lá está, por exemplo, eu pessoalmente eu gosto muito também da corrida, por isto mesmo, porque eu acho que é um desafio tão físico como mental. E esta transversalidade que nós vemos que o desporto traz, e estamos a falar do atletismo, da corrida, nós até vemos em exemplos no mundo profissional, se calhar entre 2 currículos para contratações, uma pessoa que fez uma maratona, fez um Ironman, se calhar vai ter outra ponderação, porque associada a isso, a pessoa que está a contratar se calhar pensa, ok, ele fez isto, que é um objetivo difícil, exigiu muita resiliência, exigiu aqui muita dedicação, muito esforço, e é algo que eu valorizo para uma pessoa da minha empresa. E lá está, esta transversalidade é muito vista no dia a dia, não é só no desporto, e do dia a dia para o desporto, e vice-versa. Uhum. Sim, sem dúvida. Olha, e agora aqui o pequeno próximo tópico é: e quando não podemos correr? Quando surgem lesões, novamente. E eu e o Vítor somos exemplos disso. Eu no ano passado, tive praticamente 4 meses sem correr com uma lesão. O Vítor também ainda mais prolongado desde o início deste ano. E muitas vezes para pessoas, por exemplo, como nós, que estamos habituados a que a corrida, o atletismo seja uma parte integrante do dia a dia, não é? Todos os dias, às vezes mais que uma vez por dia, e isso de um momento para o outro desaparece, às vezes por tempo indeterminado, e como lidar com isso? Eu posso dar aqui uma pequena chega, e acho que o Vítor foi praticamente a mesma coisa. Procurou por tentar mudar o foco e esta energia e este foco mudar para outra coisa, que neste caso foi ciclismo e afins, tentar gastar as energias, entre aspas, aqui noutra área, mas mesmo assim, especialmente ao início, depois acho que se calhar há ali uma fase de aceitação em que a coisa já rola mais ou menos, mas ali ao início, aquela fase inicial, a meu ver, é bastante crítica, pronto, mas tu, melhor que ninguém, sabrás explicar aqui como lidar com com lesões, que no fundo é uma mudança às vezes drástica aqui do paradigma de uma pessoa e do seu dia-a-dia. Sem dúvida, sem dúvida. Falas nisso e vem muito à cabeça por acaso uma frase que neste último mês eu corri com o fisioterapeuta das modalidades do Sporting, que é o Andrew Durães, e que ele disse algo que também me ficou bastante, que é: um atleta quando está lesionado não está na sua plenitude, não é? E lá está, nível amador, nível profissional, não interessa. Acho que
quando não conseguimos fazer aquilo que gostamos ou aquilo que trabalhamos para fazer todos os dias, se calhar temos a parte, por exemplo, fisioterapeuta, temos a parte de sabemos tudo o que podemos e não podemos fazer de fisioterapia, de movimentos. Sei que esta semana posso fazer isto, se calhar a próxima semana vamos dizer tiro moletas ou tiro gesso, ou já posso andar com esta perna, ou não posso fazer isto com este braço, não é? Temos estas indicações todas. Mas e que ajuda e que indicações é que temos de, ok, e como é que eu faço para hoje acordo e não posso ir correr, que é o que eu mais, se calhar a coisa que eu mais anseio fazer todos os dias. Como é que eu lido de passaram 2 semanas, 2 meses, eu não parece que estou no mesmo lugar, parece que não estou a fazer progresso absolutamente nenhum na minha lesão, parece que não vejo a luz ao fundo do túnel. Como é que indicações é que eu tenho para lidar com isto, não é? E é quase o perder da identidade e este que mencionaste de que o próprio Vítor se calhar buscaste aqui a andar de bicicleta como outra forma aqui de um bocado redesenharmos e continuarmos a fazer algo de alguma forma que nos traga as mesmas sensações, os mesmos prazeres, os mesmos objetivos, não é? Muitas vezes isto acontece, por exemplo, um atleta que está a fazer uma pré-época para fazer uma prova qualquer no final do ano e está a fazer um estágio, o que seja, e de repente lesiona-se durante o ano, e é uma lesão de uma época de 12 meses, de 6 meses, ele deixa de ser a pessoa que estava a trabalhar para todos os dias chegar àquele objetivo, não é? Quem é que eu sou agora? Quem é que eu sou agora se não a pessoa que eu tinha de vou chegar ali, vou trabalhar para aquilo, não é? E há quase que um redescobrir, às vezes pessoal, destas pequenas coisas que nos possam continuar a trazer significado, de como é que depois da lesão eu posso voltar e não me sentir com receio de lesionar outra vez, não é? Quem é que nos dá estas indicações? E muitas vezes é esta parte do psicólogo no desporto, da mesma forma que o fisioterapeuta ajuda a recuperar de forma física. Eu acho que muitas vezes já podemos ter até autorização médica e para fazermos o movimento, mas aqui ainda não nos deu autorização para nos sentirmos confiantes naquele movimento. Eu só ia dizer que quantas vezes o próprio fisioterapeuta não é psicólogo também. Exato. Muitas vezes não há outro papel presente e o fisioterapeuta acaba por lidar com estas dificuldades que o atleta está a sentir no seu dia-a-dia, na sua recuperação da lesão. E essa questão que tu referiste, e acho que o Vítor passou ou está a passar pelo mesmo, de voltar de lesão, especialmente depois de uma lesão mais prolongada, e aquele, eu ia dizer entre aspas, mas acho que não é entre aspas, aquele medo que se sente ao regressar, porque depois por qualquer movimento parece que estamos a sentir uma dor que pode estar lá ou não e pode ser e pode não ter relevância nenhuma para a big picture, para a questão no geral, mas é uma coisa muito verdadeira e aconteceu comigo, acho que aconteceu com o Vítor e acontece se calhar com muita gente, que é aquele medo de regressar e será que isto está a 100%? A pessoa ainda não se consegue esticar nos treinos porque tem medo que se vá ressentir e pronto, isso parece-me extremamente válido essa questão. Sim. Por acaso, há coisa de 2-3 semanas vi uma entrevista da Sport TV ao jogador do Sporting de futebol, Daniel Bragança, que também passaram uma fase de recuperação de lesão bastante longa. Sim. Ele disse, é a luta psicológica de eu já estou autorizado para fazer estes movimentos, mas a minha cabeça ainda não confia para o fazer, e às vezes quando lá está, vamos fazer com receio, até pode ser pior em termos físicos para uma lesão, chamemos-lhe, porque não temos o pé ou o braço ou o que seja da mesma forma e essa forma não vai ser a melhor para receber o impacto, o que seja, e vai ajudar. E lá está, como é que eu me sinto depois de
fiz o trabalho todo de fisioterapia que eu tinha que fazer, fiz o trabalho todo de recuperação, como é que eu agora volto a sentir-me capaz de ir fazer esta corrida, ir fazer o que seja, e não sentir medo a cada passo que eu dou e não ficar, parece que a sentir, epá, o joelho vai ceder a qualquer momento aqui, parece que são dois fiozinhos que estão colados com fita cola. Como é que eu sinto confiança nisso, como é que eu aceito que realmente já recuperei da lesão, e muitas vezes este papel de aceitação e do risco do que é que pode ser uma nova lesão, não é? É muito importante fazer, porque também vai depender vamos dizer que, por exemplo, uma nova lesão pode ser o final de eu fazer este exercício, de eu fazer esta minha carreira, tem outro significado, não é? Acaba por ter outro peso, mas é muito estes significados que nós damos às situações, aos acontecimentos, e o modo como conseguimos perspectivá-los e interiorizá-los. Sim, isso E acho, fazendo o meu aponto com essa palavra, com o impacto, passando aqui para outro tópico e para finalizar aqui esta nossa este nosso grande thread de tópicos sobre o atleta amador, o quão neste momento já é normal aparecerem atletas, e atenção, isto não é só um problema do atleta amador, também é um problema do atleta profissional, e quiçá até mais do que no atleta profissional, porque impacta diretamente muitas vezes a carreira deles, desse tipo de atleta. O impacto das redes sociais, o quão no atleta amador, diria que é aqui a questão de a comparação que o próprio atleta amador se faz, quer seja com o vizinho da porta ao lado que corre mais do que ele, ou às vezes até com o próprio atleta, com um atleta profissional que ele segue, e isto é aqui uma questão de uma plataforma, e passando a publicidade do Strava, que muitos atletas profissionais, quer sejam ciclistas, quer sejam atletas de corrida, têm conta lá e conseguimos ver todos os treinos deles. Eu quero acreditar que nem todos, não é? Mas porque às vezes os atletas profissionais às vezes têm que esconder o jogo, faz parte. Mas aqui na questão do atleta amador, o quão isto às vezes consegue ser prejudicial, até quase para a sua própria vida, o estar sempre numa perspectiva de comparação com o vizinho próximo. E em relação ao atleta profissional, o eterno problema dos comentários destrutivos que levam às vezes quase provavelmente até ao limite a mente destes atletas. E só uma parte, antes de passar a palavra ao José, eu diria que até, e nos últimos tempos, acho que cada vez se vê mais atletas profissionais a terem o Strava, ou que a plataforma seja completamente aberta, e que, a meu ver, até pode ser traduzir-se em segurança nos atletas, ou seja, que não têm medo em mostrar o que fazem. Sim, o Samuel é um exemplo bom disso. Ele tem os treinos dele completamente abertos. Eu, se quiser, posso ir ver o que é que ele teve ontem ou quando seja a fazer de séries, e os tempos que esteve a fazer. Ele não tem pudor nenhum em mostrar o que se faz. E isso cada vez se vê mais. E pronto, acredito que possa ser até uma montra de confiança que o atleta não tem problema nenhum em mostrar o que faz ou o que deixa de fazer. Acho que é um bocado um pau de dois bicos, não é? Porque temos esta vertente que falaste, Vitor, da comparação, que acho que é muitas vezes, e estamos a falar aqui do atletismo, que na grande maioria é um desporto individual, não é? A comparação é algo que está muito presente, e noto isso em consulta em desportos individuais. Por mais individual que seja o desporto, acho que é um trabalho muito importante fazer, e às vezes difícil com o atleta, do atleta ver, não sou eu contra os outros, mas sou eu contra mim próprio, não é? E trazer esta comparação para nós mesmos. E na realidade, as redes sociais, a verdade é que causam ou enaltecem ainda mais esta comparação, porque podemos ver o que é que os outros fazem, e a verdade é que se eu não for o melhor do mundo, vai sempre haver alguém melhor que eu. Se eu não for o melhor do mundo nos 100 metros, só essa pessoa é que diz, não há ninguém melhor.
Eu posso comparar, porque eu estou sempre acima na comparação. Mas todos os outros, o comparar-se com os outros, podem sempre comparar com o melhor. Podem sempre estar numa posição inferior face Podem estar sempre a olhar para cima, no fundo. Exatamente. Aspas, não é? Exatamente. Podemos estar sempre a olhar para cima. E lá está. Só o 1 é que não pode, mas os outros milhões podem ter este efeito negativo da comparação. Porque se eu quiser, como disseste, procurar, não vou-me fartar de encontrar provas de pessoas a fazer melhor que eu. Posso fazer um treino hoje de séries e depois abro o Instagram e está uma história de alguém que fez um treino de séries ao mesmo tempo, à mesma distância, mas a menos tempo, o que seja, não é? E acho que é super importante conseguirmos trazer esta comparação para não sou eu contra os outros, sou eu contra mim mesmo, e a comparação ser eu contra a minha versão de ontem, a minha versão de há 2 dias, porque é muito fácil, mesmo quando são comparações pessoais, também já aconteceu muitos atletas em que se comparam com ou onde acham que deviam estar no futuro, ou neste momento, ou onde esperam chegar, ou com aquela versão de há 2 anos em que estavam ainda melhor, em que estávamos no nosso auge, nosso pico e não conseguimos voltar, não sei porquê, não é? E acho muito sempre importante trazer as comparações para o momento presente e para o interior, para nós. Porque senão eu vou estar sempre em desfalque de alguma forma, ou comigo ou para com alguém, e vou estar sempre atrás em falta a falhar em relação a alguma coisa com que eu me estou a comparar. E se for eu contra o treino de ontem, eu contra a semana de ontem, é muito mais presente e permite realmente eu, ao longo do processo para chegar a um determinado ponto, eu consigo fazê-lo de forma a estar satisfeito com o que eu estou e não estou sempre hoje não fiz como aquela pessoa fez, ou hoje não fiz como eu já devia estar a fazer nesta altura da época, e estar sempre voluntariamente a adiar o meu bem-estar, ou não é bem-estar, é a minha satisfação com o meu progresso. Isto é quase estar, isto é uma frase um bocado pré-feita, mas é quase estar atrás de uma cenoura que nunca vai ser atingida, não é? Porque Claro. há sempre mais alguma coisa, não é? Sem E dúvida. acredito, e mudando aqui um bocado o foco, mas tu estavas a referir os atletas, mesmo profissionais, que estão todos a olhar para cima, excepto o que está em primeiro. Mas isto aqui já foge um bocadinho à questão das redes, mas pareceu-me interessante e acredito que isto seja todo um outro mundo. Quem está em primeiro, ou quem é o melhor do mundo numa coisa, mas não é um mar de rosas, não é? E acho que essa questão de estar isolado também deve ser extremamente complicada, porque deixa de haver ali um barómetro, não é? E uma progressão. Já sou o melhor e agora faço. E muitas vezes vê atletas que, por exemplo, durante a carreira sempre almejaram, por exemplo, ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e ganham, e a partir daí quase desaparecem porque foram os melhores. E agora? O que é que eu faço? Não é? Isso também acho interessante. One Sim. time hit. Sim, e acho que até eu agora estavas a falar disso e até estava a lembrar também de outras aqui adversidades também podem ser nesse exemplo. Eu disse o melhor do mundo só comparar para baixo, mas até pode comparar com recordes que já houveram anteriores, não é? Ainda melhores. Sim. Mas esta questão que dizes de lá está, mesmo o número 1 do mundo da modalidade, acho que pode acontecer. Tens esta vertente de, como estavas a dizer, ok, atingi o que sempre sonhei agora, não é? O que é que eu faço? Qual é que é o próximo objetivo? Porque nós, quando estamos a pôr objetivos, é sempre o maior, e a hora que alcancei o maior na minha modalidade, qual é que é o objetivo? Também pode haver a questão de sempre tive eu atrás a perseguir aquela pessoa ou aqueles atletas, e estava sempre eu a ir, e portanto eu sou o chamado underdog, não é? E estou confortável com isso porque não tenho se calhar nada a perder, e agora eu sou o número 1. Como é que eu lido com eu tenho tudo a perder, com sou eu que estou a ser perseguido, as pessoas querem a mim, como é que eu lido em conseguir manter-me lá? Se calhar isto vai trazer uma pressão diferente que a pessoa nunca tinha sentido, não é? Há muitas também variáveis que podem entrar aqui em jogo quando atingimos esse patamar, e acho
uma coisa é a dificuldade do atingir, outra coisa é a dificuldade do manter, outra coisa é a dificuldade do o que fazer a seguir, e é muito complexo. Um exemplo interessante é o Armando Duplantis do salto à vara, não é? Que hoje em dia é o número 1 e não é o número 1 por uma margem pequena. Eu diria que num dia em que ele esteja assim, ainda à partida é vencedor. Mas ainda assim se vê que ele, evento após evento, e aí eu acho que quase a cenoura dele é os recordes do mundo, que ele, evento após evento, está sempre a tentar aquele centímetro extra. A verdade é que os eventos de salto à vara, especialmente grandes finais mundiais de Jogos Olímpicos, já sabendo à partida quem é que será o vencedor, não deixam de ser dos eventos mais interessantes de se ver. Ainda agora nestes últimos jogos, nos campeonatos do mundo e nos Jogos Olímpicos foi um cenário idêntico. Era o último evento do dia, à noite, o estádio completamente à pinha para ver o que é que vinha dali. Novamente, deve ser uma pressão brutal para um atleta. Está tudo à espera que ele ganhe, ou seja, nem se põe em questão se é ele que vai ganhar ou não, está tudo à espera que tu ganhes. E não só isso, está tudo à espera que tu faças um recorde do mundo, como se fosse uma coisa que saísse assim. Que fosse assim fácil. E acredito que a resiliência mental que ele precisa ter, sendo claramente o melhor, mas é claramente o melhor por uma razão, não surgiu Claro. assim. E acredito que a resiliência mental que seja preciso para esse patamar seja uma coisa também do outro mundo, quase. Claro. Pode estar toda a gente à espera dele ser o melhor naquele dia, mas mais do que isso tem que também ele estar à espera de dizer melhor. Se ele não esperar isso dele próprio, não é um estádio cheio que o vai fazer bater mais um recorde ou ganhar aquela prova. Bem, Vitor, e se calhar, não sei se tens aí mais alguma coisa. Não. Então, aqui- Não. Acho que podemos fechar. Antes de irmos às nossas recomendações, Josué, não sei se queres deixar aqui de alguma forma os teus contactos, como é que as pessoas podem falar, exatamente, como é que podem falar contigo. Bem, eu publico muito aqui o meu trabalho e tento sempre dar valor através das redes sociais que até estávamos agora a falar, por isso é mais fácil também de verem e acompanhar o meu trabalho e serem acompanhados por nós, por mim e pela minha equipa de psicólogos desportivos, psicólogos e psicólogas, nas minhas redes sociais, @Josué_psicólogo_desporto, quer no TikTok, quer no Instagram. Nós deixamos depois na descrição do episódio também. E podem me encontrar por aí, tento sempre responder a todas as mensagens que me mandam. Se eu não responder logo é porque tenho muita coisa, mas por favor mandem mensagem, gosto sempre de conversar e apoiar dentro daquilo que eu consigo. E já agora, por curiosidade, a nível de acompanhamento, não sei se fazem tanto presencial como online, e no caso de ser presencial, em que zona é que operam? Nós neste momento, por causa de termos pedidos de todas as zonas do país e do estrangeiro, nós operamos 100% online. Fazemos o nosso acompanhamento 100% online. Tem exatamente o mesmo funcionamento do presencial e temos tido ótimo feedback dos clientes que nos procuram e confiam no nosso trabalho. Ok, então pronto, deixamos depois todos estes links nos episódios e o pessoal pode assim ver. E podemos, se calhar, então passar aqui às nossas recomendações. Sim. Do meu lado, como tem sido o meu apanágio de vez em quando, trago aqui uma coisa que não tem nada a ver com o desporto, mas que tenho ouvido bastante, que é o novo álbum da Rosalia Lux, que é um estilo que eu não sei bem explicar, mas tenho estado a ouvir em loop e parece-me estar ali uma grande obra naquele álbum. Inclusive foi anunciado agora há uns dias, ou seja, há um mês, ou não sei, aqui, dependendo da data de lançamento do episódio, foi anunciado. Pronto, não me vou esticar com ideias temporais, mas foi anunciado também uma tour e até vai fazer 2 datas cá em Lisboa, mas pronto, o novo álbum chamado Lux, a partir de Spotify, qualquer plataforma, devem conseguir ouvir isto. E do teu lado, Vitor, o que é que tens aí? É algo fora do comum, é verdade, o álbum da Rosalia. 2 recomendações, uma delas, pegando aqui e não esfregando o ego do nosso convidado,
recomendo ouvirem a série de conversas que ele teve durante o mês de novembro, se não me engano, Movember Runs, que estão no Spotify. Por acaso, ainda há pouco tempo, ontem ou coisa assim, estava a ouvir com o episódio com o ciclista que tu mencionaste. A minha outra recomendação é um filme. É assim uma semi-recomendação. Achei interessante, mas pelo que já li, o documentário é mais em que o filme se baseia. Estou a falar do The Smashing Machine com o The Rock, que é a história de um lutador de MMA, campeão, mas que depois teve os seus problemas com drogas. E é um filme da produtora A24, ou seja, preparem-se para ser um filme um bocado fora da caixa. Sim. Exatamente, selo de qualidade, mas um bocado fora da caixa a nível de realização. Não esperem que é aqueles filmes de pipoca que estão habituados no cinema. É um filme, para mim, vale principalmente pela interpretação do The Rock, porque quer queiramos, quer não, o The Rock não é um ator fantástico, mas revela até ter potencial para ser neste filme. E vale pelo seu papel e de outros atores também que marcam presença neste filme. Josué, o que é que nos trazes? Para já, obrigado também pela aqui, a recomendação do movimento que estive agora a fazer este mês de novembro. Eu trago aqui, acho que cada vez mais saem bastantes séries e documentários aqui no desporto, relacionados com o desporto, em plataformas de streaming, como a Netflix, e um que eu já vi há bastante tempo, mas que acho muito interessante, qualquer que seja o desporto, é o Breakpoint, que é do ténis. Não sei se já foi alguma vez aqui mencionado nos episódios, mas acho que pronto, é um clássico destes tipos de séries. Obviamente tem sempre aquela parte do drama que a Netflix vai puxando sempre cada vez mais, né, e do reality show às vezes destes tipos de séries, como Drive to Survive, mas que acho que mostra mesmo o impacto brutal que o lado psicológico tem mesmo em atletas de topo num desporto individual como a corrida, que é o ténis. É curioso que eu não sei se nós recomendámos a série, mas e também eu sei que falámos dela, não sei se foi no contexto do podcast ou entre nós os dois. Não, mas foi no podcast. E eu lembro-me de referir precisamente isso, o quão frágil por vezes parece ali a capacidade mental dos tenistas, ao ponto de um tenista, se calhar do top 10 do ranking, poder perder facilmente com um que está em 100 e tal ou 200 e desliga ali qualquer coisa e achei muito interessante mesmo essa componente. Eu aí até parece que estávamos a falar das percentagens e no ténis até parece que a componente psicológica é quase 70% ou 80% e o resto é físico, e por isso esta recomendação vem mesmo aqui a calhar. Até ter que mais, Luís, já fizemos esta recomendação 2 vezes. No episódio 5 e no episódio 35. Um com o Hugo Figueiredo e outro com o Tiago Lousa. Então, isto também teve 2 ou 3 temporadas, não foi? Até ser cancelada. Duas, sim. E acho que não foi cancelada por falta de qualidade, é simplesmente porque cada desporto tem a sua audiência. E a Netflix, pronto, não gostou das audiências que o ténis lhe deu e cancelou a série. Pronto, é isso. É mais, não vamos por aí. Eu ia dizer que era mais giro. Séries sem interesse nenhum, mas pronto. Lhe estão das audiências e é o negócio deles. Portanto, vamos a isso, vamos fechar. Malta, muito obrigado, Josué. Muito obrigado pelo convite. Foi mesmo um gosto ter-te aqui. Foi uma conversa, permitam-me o informalismo do caraças. E pedir desculpa também por não ser. Não disse isto logo no início do episódio, mas estou completamente fanhoso e com a garganta assim a bater palmas. Portanto, eu tive de ter mute. Muitas vezes em que tive que puxar assim aqui a expectoração, para não dizer outro nome, a expectoração e dar aqui umas boas tossidelas, meti em mute, por isso é que ninguém me ouviu. Mas muito obrigado, Luís. Não sei se queres dizer aqui umas últimas palavras também. Agradecer novamente. Eu, como te disse aqui uma ou outra vez ao longo do episódio, achei interessantíssimo porque houve coisas que disseste que ecoaram mesmo e com que me identifiquei, e acho
aprendi bastante aqui ao longo do episódio e espero não, tenho a certeza absoluta que o pessoal ao ouvir também se vai identificar com muitas coisas. Pronto, foi um episódio brutal. Obrigado também aos dois pelo convite e pela conversa. Acho que foi muito interessante. Trouxeram aqui tópicos, acho que muito importantes. E obrigado por este vosso trabalho, esta vossa promoção destes tópicos. Pronto, Muito pessoal, obrigado, Josué. obrigado. Assim fechamos. Até daqui a 15 dias. Lá nos vemos. Até lá. Um grande abraço a todos. Tchau, Bons tchau, treinos. malta. Tchau. Fica bem. Adeus. Tchau, tchau.